E agora eu vou falar de um tema que, se não está tão na ordem do dia, ela está na ordem da vida. E muito presente na vida de muito brasileiro, né? Que é a questão do preço do aluguel. Hoje, Glauco, a maioria da população ela vive em casa própria, né? Mas um em cada cinco brasileiros ele vive no aluguel. Ou seja, a gente está falando de 20% da população. O último censo ele mostra pra gente que está aumentando o número de brasileiros que moram no aluguel no país, né? Cresceu 35% desde o último censo de 2010. Mas enquanto isso, o preço do aluguel está subindo muito, muito e bem acima da inflação. Só no ano passado, para você ter uma ideia, teve uma alta de 13,5% no preço do aluguel. Aí a gente tem Salvador, Campo Grande, Porto Alegre, né? Para a gente falar das capitais, que foram as que tiveram maior aumento, né? Médio no preço do aluguel, né? São Paulo e Rio de Janeiro, ele teve até cresceu até abaixo da média, né? O que tem vários fatores, né, para explicar, mas um deles pode ser a questão da desmetropolização, né, como está mostrando o último censo. Ou seja, as grandes cidades não estão crescendo mais como antes crescia, né? Talvez a vida está muito cara, o transporte está bem difícil, né? O deslocamento, o bem-estar não tá legal, então as pessoas acabam indo para uma cidade média ou pequena em busca também de outras oportunidades de emprego. Bom, mas vamos voltar na questão do aluguel, né? Porque tem outro dado também bem importante. Só em janeiro agora, janeiro deste ano, o aumento do preço do aluguel foi maior que o triplo da inflação, que é uma loucura para a gente pensar, né? Aí a gente entra na justificativa do mercado imobiliário para isso, né? Para esse aumento tão abusivo. Segundo eles falam que eles estão fazendo um reajuste dos preços do período da pandemia, né? Eles falam que durante esse tempo, né, o tempo pandêmico, os proprietários de imóveis suspenderam os reajustes dos valores do aluguel e que isso explica esse grande aumento, né? Como a gente falou, o triplo da inflação. E eles falam também que o índice de desemprego caiu, o que pode justificar também mais e mais aumentos, né? Uma grande hipocrisia, né? Para encher os bolsos, para ter mais lucro, né? Mas falando sobre a questão da casa própria, né? Todo mundo sonha, né, com a casa própria, né? Eu, inclusive, né, que eu vivo de aluguel, não tenho um imóvel próprio, né? Assim como muitos brasileiros, então tem esse sonho. E uma pesquisa recente do Datafolha mostrou que o sonho da casa própria está no horizonte de 9 a cada 10 brasileiros que ainda não tem nenhum imóvel. O sonho ele é mais alto dentro da faixa etária dos jovens, né, de 16 a 34 anos. Então, 97% deles têm esse sonho da casa própria. O que, se a gente for arredondar, quer dizer, quase todos os jovens têm esse sonho. E outro dado que a pesquisa mostra é que sonho é sonho, porque a vida não está fácil para ninguém, né? Então, mais da metade das pessoas que sonham em ter casa própria, isso fica apenas no sonho, né? Não tem plano concreto para isso, né? Afinal, na situação que a gente vive hoje no Brasil, é tão difícil guardar dinheiro, é tão difícil tentar pagar um consórcio, ou pegar um empréstimo no banco com juros altíssimos para dar uma entrada, que fica difícil, né? Sonho vai ter que ficar sempre no sonho. Mas aqui eu chamo a atenção também para um fenômeno muito interessante, curioso, né, que está acontecendo paralelamente a essa pesquisa que o Datafolha fez, né? É uma pesquisa da Quest que ela mostra o seguinte: em todas as classes sociais,
ter acesso à saúde de qualidade virou o maior desejo do brasileiro, né? Aí depois vem a felicidade, a questão do bem-estar, né? Ter uma qualidade de vida melhor, desfrutar a vida junto com a família e com os amigos. E o sonho da casa própria ficou em terceiro lugar. Ou seja, né? Esse sonho, como a gente falou, tá tão difícil de ser concretizado que talvez o brasileiro ele está pensando muito mais no bem-estar do que nesse sonho que está tão distante da população e por isso cada vez mais as pessoas vivem do aluguel, né? E falando do aluguel, não sei se é o caso de você que tá ouvindo a gente, o aluguel, os economistas e urbanistas, né, todo mundo recomenda que o valor do aluguel que a gente paga, ele não pode ultrapassar 30% do orçamento familiar. Então, quer dizer, fazendo o cálculo, se uma família vive de 2 salários mínimos, ela devia pagar R$ 900, né? Mas aí entra uma grande sacanagem, né? Em 3 anos, o aluguel em São Paulo, para citar o caso, né, da maior metrópole do Brasil, bom, 3 anos o aluguel em São Paulo aumentou mais nas periferias do que no centro. Olha só, os moradores de 2 regiões periféricas, né, a Vila do Jacuí e São Miguel Paulista, por exemplo, eles pagam em média R$ 2.500 de aluguel por mês, né? Isso a agência pública mostrou, né, a partir de dados consistentes. Uma coisa que na pesquisa, para poder falar isso, eu achei um grande absurdo. É um texto, é um valor parecido com o que você paga no Tatuapé, né, por exemplo, né, um dos bairros que estão se valorizando, ou até no centro de São Paulo, né, que é outra região de muita fronteira da especulação imobiliária, né, já que é uma região com muitos serviços. Então estou fazendo muito estúdio pela região central. E aqui, a redação de Outras Palavras fica no centro de São Paulo. Quando a gente anda pela cidade, tem praticamente em toda a esquina está tendo um empreendimento imobiliário. Então veja bem, tá quase o mesmo preço dessas outras áreas pagar um aluguel nessas comunidades. Bom, e aí, né, a gente entra numa outra questão que não custa nada lembrar, né? A grande contradição, a grande questão do Brasil, né? Que a quantidade de imóveis Brasil, isso várias pesquisas mostram, é 2 vezes maior que o déficit habitacional no Brasil. Só para lembrar, assim, o BGE, quando vai falar de domicílios vazios, ele considera quando o cara que vai fazer o recenseamento vai até o local, não tem ninguém, e ele tem uma informação segura, confiável, que ali não tem morador nenhum, ou que o imóvel tá com aquela plaquinha para alugar ou se vender, né? E, bom, agora vamos falar de outra questão, né? Que é outra pesquisa que saiu, né, pelo Estadão, que é 1% dos donos de imóveis, eles concentram 45% do valor imobiliário de São Paulo. Ou seja, não quer dizer que são 45% dos imóveis, mas do valor total que representa os imóveis na cidade, eles controlam 45%. Então veja, 1% controla 45% do valor imobiliário de São Paulo, né? O dado ele é de 2020, né? Mas ele ilustra bem como está funcionando as coisas, né? Inclusive uma coisa interessante, né? Eu peguei um Uber esses dias com um cara que ele trabalha no Uber e também trabalha numa agência vendendo imóveis, né? Então ele fala que os empreendimentos que ele trabalha vendem muito, assim. Então chega a pessoas que compram 5 imóveis, 8 imóveis. O que representa isso? É a pessoa querendo materializar o seu investimento
e tem muita grana e vai lá e compra 5, 6, 7, 8 imóveis no empreendimento, 5 no outro. E aí vai tendo essa concentração e vai gerando também, eles têm o poder de influenciar no preço do aluguel, né? Mas só um minutinho para tomar uma água. Mas aí a gente chega numa outra questão, né? Por que, que o aluguel é tão caro no Brasil, né? Tem um documentário, eu não coloquei aqui, mas você pode procurar, que se chama Push. Ele é muito bom, né? Então, o documentário, ele fala no Reino Unido sobre a gentrificação das cidades, né? E até é curioso, muito engraçado, que lá a gente tende a pensar, né, que esse aumento do aluguel em regiões se deve a alguma colonização dos hipsters, né? Então as pessoas até falam, né? Vixe, tá vindo esse pessoal descolado, tá abrindo uma hamburgueria artesanal, um bar de drink, aqueles prédios com retrofit, né? Que é quando você pega um imóvel antigo e faz uma modernização neles, né? Então eles falam assim, não, tá tendo isso, o preço do aluguel vai sair, vai subir e vai expulsar os moradores da região. Mas aí esse documentário, que eu estou usando aqui para ilustrar o porquê, fala que não são os hippies, os hipsters, né? Na verdade, é a especulação feita por corporações transnacionais como a Blackstone, né? Que ela atua em todo mundo, né? A Blackstone, para você ver, ela é uma das maiores empresas de investimento do mundo, com foco no setor imobiliário. Bom, segundo pesquisei na revista Forbes, eles falam que eles têm 30 bilhões em ativos mobiliários, né? Gente, pensa, se esse valor da revista Forbes tiver correto, o PIB do Brasil é de 2 bilhões. Então, se esse valor tá correto, é 150 vezes o PIB do Brasil, ou seja, o Brasil tem o 10º PIB do mundo, então 150, veja um absurdo, uma corporação que está fazendo investimentos em todo o mundo, inclusive no Brasil, né? Isso é o que a Raquel Ronick, inclusive que ela coordena o Lab Cidade, né? Que tem uma parceria editorial com Outras Palavras, ela mesma já deu entrevistas pra gente, colaboradora, né? Ela mostra que estamos passando por uma financiarização da habitação, o que impacta no preço dos aluguéis. Por exemplo, a Blackstone, ela não investe para vender, né? Antigamente as corporações e os bancos, eles queriam que você comprasse e emprestar dinheiro para ter altos lucros com esse empréstimo. Hoje não, eles detêm o imóvel e eles usam a especulação através do aluguel, né? Então, os proprietários dos imóveis, cada vez mais elas são grandes corporações internacionais. E isso está impactando, né, as grandes cidades, né, do Brasil e de todo mundo, né? É o que estão se chamando de investidores corporativos no mercado de aluguel, né? Então, o imóvel vira um ativo financeiro muito lucrativo e também é uma tentativa nesse mundo, né, do rentismo, do mercado financeiro, do financismo, né, que é um mundo de valor fictício, né, de riqueza fictícia, especulativa, é uma forma deles se precaverem e fazer um lastro na economia real, né, do mundo, né? Então eles procuram fazer isso, né? Então é aquilo que eu falei, né? Eles lucravam com a casa própria, né? Com esse sonho, conseguindo empréstimos, créditos e etc. Hoje eles compram imóveis para alugar e aí ter essa grana, né? Isso é um processo, sabe, que está acontecendo desde a crise de 2008, né? Então, quando essa crise foi disparada, né, pela questão das hipotecas nos Estados Unidos, né? E aí eu, falando de filme, né, também recomendo aquele A Grande Aposta, né, que narra isso muito bem, é um bom filme, tá na Netflix, se quiser procura aí, né.
Mas agora eu queria falar rapidamente, né, porque também é um outro tema que daria para a gente ter uma outra conversa, que é sobre as plataformas, né, que falam de aluguel temporário, aluguel rápido, né, como o Airbnb. E o Brasil na América Latina é um dos principais mercados, né, dessas plataformas, né. Ela tem um discurso assim interessante, né? Fala que dá oportunidade para pequenos e médios proprietários de imóveis ter uma renda extra, né? E também que ela favorece o turismo, né, nas regiões, no Brasil, etc. Né? Pode ter um pingo de verdade nisso. Mas essas plataformas estão muito longe de ser, como elas pregam, uma plataforma de economia compartilhada. Né? O que acontece, na verdade, é que eles estão controlando os preços dos aluguéis em muitas regiões do país. Né? E o que agrava a crise habitacional e expulsa os inquilinos. Né? O aluguel fica alto, eles têm que sair. E tá sempre aquela questão de apartamentos para alugar. Né? Inclusive, quando eu falei desse cara do Uber que eu peguei, que ele falava de pessoas comprando 7, 8 apartamentos de uma vez, também é uma forma que pessoas mais ricas têm uma renda muito altíssima, que não estão necessariamente no mercado financeiro, deles investirem em imóveis e colocam para alugar nessas plataformas. Né? Então, a gente vê aí que com isso Portugal e Espanha, né, eles estão debatendo muito essa questão e desses aluguéis, dessas plataformas, como o Airbnb, de aluguéis de curto prazo, para que se regularize e que não seja feito em edifícios residenciais, que eles passem a usar edifícios comerciais para poder fazer isso. Né? Então é uma coisa muito interessante. Né? Quanto à questão do aluguel, né? A gente tem no Brasil, também no mundo, né, várias formas de pensar um aluguel mais justo, né, principalmente para as pessoas mais empobrecidas, né, no Brasil. E uma delas é o aluguel social. Né. O Lab Cidade que eu estava falando, né, onde a Raquel Roni, que é uma das coordenadoras, eles fez um evento recentemente para discutir, né, a questão das políticas habitacionais de aluguel social. É muito interessante, tem um textinho no site do Lab Cidade que conta um pouco sobre isso. Mas resumindo aqui para a gente poder conversar, as políticas de aluguel social no Brasil são pontuais. A gente não tem, então são geridos por municípios. Quase não tem por estado e muito menos no plano federal. Né? Essa questão do aluguel, e geralmente também, não é um aluguel para contribuir com a população mais empobrecida. É o que o Lab Cidade, muitos pesquisadores chamam de auxílio aluguel precário. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando vai ter uma obra pública, né, quando o poder público precisa de alojar uma área para construir uma rodovia, um grande projeto, etc., né, como aqui no centro, que se vai construir uma grande administração do governo estadual, ou quando se precisa remover uma população inteira, porque tem uma enchente, um risco de desabamento, etc., ou cair um prédio, né, como aconteceu aqui perto no Largo do Paissandu, né, caiu um prédio, aí vem o auxílio aluguel, que é uma miséria. Né? Vou dar um exemplo aqui dessa miséria, que não é exatamente de aluguel social, mas ilustra muito bem. Né? O caso do prefeito Nunes. Vocês devem ter acompanhado, né, da questão das enchentes, que foi terrível aqui, né, dos desabamentos em São Paulo. Né? São tragédias que acontecem periodicamente, sempre. Né? Então, o prefeito declarou que ele estuda a possibilidade de oferecer auxílio aluguel entre 20 e 50 mil para que os moradores do Jardim Pantanal, lá na zona leste de São Paulo, né, que foi uma das regiões mais afetadas pela enchente, para que eles deixem o local e peguem esses 20, 50 mil. Agora pensa, gente, só tem uma casa. O que 20 mil numa cidade como São Paulo pode comprar, né? É uma questão, né? Mas
Interessante é que a gente tem muitas inspirações para lutar contra o preço do aluguel altíssimo, né, caro, né? São iniciativas, vou destacar duas, tem várias no mundo, né? Mas duas que eu acho bem emblemáticas para a gente falar, né? Uma é na Espanha, né? Que os inquilinos, com preço altíssimo aumentando, né, dos imóveis, eles lutaram, foram 10 anos de luta, né? Proposições, manifestações, eles saíam nas ruas, né? Até que em 2023 eles conseguiram aprovar a lei de moradia, que foi um baita avanço, né? O que quer dizer isso? Que vão regularizar o aluguel do que eles chamam de zonas tensionadas, ou seja, aqueles bairros onde a maioria da população tem que pagar mais de 30% da renda para alugar o imóvel, né? Que, como eu falei aqui, é o que economistas e urbanistas recomendam que é o máximo que se pode pagar do orçamento familiar, né? E também o movimento dos inquilinos da Espanha, eles conseguiram aumentar os impostos para residências vazias, né, ou subutilizadas, né? Além disso, assim, quando tiver uma ameaça de despejo em algum terreno, algum prédio ou algum apartamento, o Estado é obrigado a mediar a negociação entre o inquilino e o proprietário, né? Tem um outro muito interessante que também fala de mobilização popular, que é o Canadá, lá em Toronto, né? E em outras palavras, publicou um texto que é um depoimento de umas lideranças muito interessantes, né? Eles criaram um sindicato dos inquilinos, né? E em 2023 eles tiveram muitas vitórias após uns 4 anos lutando, né? Eles falaram assim, ó, o aluguel está subindo pra caramba. E não há manutenção nenhuma, né? Tá todo deteriorado, se fala com os proprietários e eles não faz a manutenção correta ou não faz. Então um prédio deles lá em Toronto, ele fez uma reunião de condomínio e falou assim, ó, chega disso, a gente está em greve, vamos fazer uma greve dentro de casa, né? Interessante esse termo que eles usaram, né? Então não vamos mais pagar o aluguel até que as coisas mudam, né? E eles descobriram o quê? Que esse prédio era de uma corporação estrangeira, né? Então eles acabaram buscando outros prédios que eram que essa corporação, né, era dona, né, que impunha esses aluguéis mais caros e a falta de manutenção. Então conseguiu organizar uma ampla rede de prédios que eles fizeram da seguinte forma, criando comitês quase sindicais, né, de representantes nesses prédios que depois geravam comitês gerais que iam negociar com essa corporação, né? E ela alcançou vitórias significativas, né? Como a diminuição do preço do aluguel. Também eles conseguiram uma reparação, né, por todos esses anos sem reparo, né, nos apartamentos, além do reconhecimento por parte dessa corporação e de várias outras que atuam no ramo imobiliário, de que há sim um sindicato dos inquilinos que vai lutar contra o preço dos aluguéis caros e contra a qualidade dos imóveis alugados, né? Então foi um passo importante, ninguém perdeu a casa e esses dois exemplos na Espanha e no Canadá servem muito bem para ilustrar como que é possível a gente se organizar em torno de aluguéis mais justos, né? Em torno de aluguéis que a gente possa pagar. Porque hoje tem muita família que gasta mais de 50% da renda no aluguel, o que é um absurdo, porque moradia é um direito, ela não pode ser mercadoria, ela não pode cair na mão do mercado financeiro que só vai especular. Bom, é isso, Glauco. Acho que falei desse tema aí que não está na ordem do dia, mas é importantíssimo na vida de tantas pessoas no Brasil.